A paz do Senhor, meus amados. Amém? Amém? Boa noite para os irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. É uma enorme satisfação, alegria, amado, ser recebido tão bem nesse lugar. Um lugar que Deus trabalhou e continua trabalhando no meu coração. Eu me sinto muito honrado. E sempre eu gosto de lembrar aonde o Senhor me achou. Da onde Ele me trouxe. Eu não tenho nenhuma palavra que realmente eu posso devolver para o Senhor da maneira que Ele tem feito na minha vida, amado. Eu sou muito grato ao Senhor. Da maneira que Ele tem trabalhado na minha vida, da maneira que Ele tem tido misericórdia da minha vida. E por não me lançar fora da presença dEle. Por ter misericórdia de mim e de você. De nos amar tanto, tanto. E nós sabemos, né, nós que pela misericórdia ministra a palavra, quando o Senhor dá uma palavra de exortação, nós devemos pregar. Mas eu amo, amado, quando o Senhor fala de amor, eu fico extremamente apaixonado. Esse amor do Senhor realmente nos constrange. Amém? Por favor, abre comigo a palavra do Eterno no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus 17. Aleluias. Temos passado por uma luta, e tem luta que, infelizmente, é mais grave, né? Uma luta de enfermidade. E há uns 30 dias atrás, começou a sair lágrimas nos meus olhos, e eu não conseguia dirigir durante o trabalho de motorista, dirigir durante o dia. Tinha que usar um óculos escuro, e aquela sequência de lágrimas saindo, e fui ao médico. E a princípio era uma conjuntivite, e aquela situação foi agravando. E sexta-feira eu procurei um especialista, e segundo ele tinha uma fagulha no meu olho. E aí eu, achando que era coisa grave, né, tinha que fazer a limpeza, tudo, falou, não, muito simples. Colocou um colírio que funciona como anestésico, né? E acabou colocando uma agulha e tirando. Assim quando tirou, eu já senti o alívio e já voltei a enxergar anormal. É muito bom ter saúde, amado. É muito bom ter saúde. Amém? Aleluias. Quem achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Ô, glória, é benção. Aleluias. Mateus 17, a transfiguração. Amém. A presença dele é real. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E a nuvem saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Aleluias, glória a Deus. Solta aí, amado, fecha os teus olhos. Pai eterno, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Pai amado, que não seja a mim, Senhor, mas que seja o Senhor, Pai. Que o Senhor possa bradar nesse lugar através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra possa vir, Senhor, como uma espada de 2 gumes, ó Pai. Que ela possa fazer efeito, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que é impossível, Senhor,
diante dos olhos do nosso Pai, do ser humano, Senhor. Eu te apresento, Espírito Santo, a tua amada igreja, Senhor, a qual o Senhor vai retornar para buscar a tua igreja, para se encontrar com ela, Senhor. Eu abençoo a cada vida, a cada família representada. E eu quero declarar, Senhor, a glória do Senhor descendo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados, pode se assentar. Eu louvo a Deus pelo meu amado irmão, o Gustavo, que fez companhia comigo. Aleluias. É uma palavra muito pregada, amado. A transfiguração. E aqui de início nós vimos que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer que eles subiram a um alto monte. A palavra alto, amado, ou seja, a palavra monte, a palavra alto, nos está dizendo algo nessa noite. Dificuldade. Tudo aquilo que é monte, que é alto, e você precisa escalar, você precisa subir, automaticamente lidaremos com dificuldade. E a Bíblia vai dizer, amado, que o Senhor chama eles em particular. Chama os 3 em particular e vai até o alto monte. A primeira coisa que eu entendo, amado, que Ele quer esse particular conosco. Nesse caminho, amado, que eles iam percorrendo, Pedro tinha liberdade de falar em particular com o Senhor. João tinha liberdade de falar com o Senhor. Tiago tinha liberdade de falar com o Senhor. E nós necessitamos, amado, desse particular, amado, desse particular direto com o Senhor. E Ele nos dá essa liberdade, Ele nos dá essa atenção. Logicamente que quando Pedro ia falar com ele, ele ouvia Pedro, ele escutava Pedro, ele sentia Pedro, ele conhecia Pedro. Da mesma maneira somos nós. Quando você se apresenta para falar com Ele no particular, amado, Ele para te ouvir. Nós precisamos, a igreja precisa desse particular com o Senhor. É através desse particular, amado, que conseguiremos absorver mais da sua presença. Semana passada estivemos em Lavrinhas, na casa da irmã Cília. Eu levei os líderes e fizemos um EDD naquele lugar. E Deus nos deu a palavra de Jeremias. E teve um momento que os irmãos falaram assim: pastor, mas não tinha outra palavra? Porque os irmãos choravam demais. Choramos muito, amado. E isso é maravilhoso. É Deus do particular na nossa vida. E aí ele foi no sábado de manhã e saímos de lá no domingo à tarde. E foi um momento de intervalo. E atrás da casa da irmã Cília tem um alto monte. E aí de repente eu olhei, tinha uns 3, 4 irmãos subindo, eu já estava lá em cima. E aí eu falei, eu vou lá, até lá subir. Só que aí eu subi um pouco rápido, depressa, para chegar, acompanhar eles. E eu consegui. Só que quando eu cheguei lá em cima, amado, eu estava extremamente cansado. E aconteceu algo comigo que eu nunca lembro de ter acontecido. Eu comecei a ficar tonto. Começou a dar ânsia de vômito. Os olhos começaram a escurecer. Falei, Jesus, tem misericórdia. E eu tinha se esquecido que depois tinha que descer ainda. Amado, subir monte não é fácil. O interessante aqui é que o Senhor chama esses 3 discípulos a um alto monte. Eu estou me referindo, amado, à chamada que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez você tenha falado, olha, Senhor, o Senhor me chamou, glória a Deus, mas eu estou escalando um alto monte de dificuldade. As lutas vão surgindo no meio do caminho. Aquela luta surgiu no meio do caminho. Se eu soubesse, eu não teria ido, amado. Eu tinha ficado lá embaixo. Na nossa vida, amada, é dessa maneira. As lutas vão surgindo no meio do caminho.
Mas eu quero te falar algo, amado. A primeira coisa, Ele te chamou. Porque Ele chamou João, Pedro e Tiago. Ele te chamou. Outra coisa, amado, além de te chamar, Ele vai junto com você. Ele também subiu o monte. E aquele monte lá da irmã Cília, teve uma hora que eu tive que escalar com as mãos, era bem inclinado. Mas Ele foi junto com João, Pedro e Tiago. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Está difícil, amado, mas Ele está por perto. Ele pode te ajudar. Escale esse monte, amado. Atravessa a dificuldade. Porque se Ele te chamou, Ele tem algo para te revelar lá em cima. Interessante que lá embaixo ficou os discípulos. Os demais subiram quantos? Ficaram quantos? Ficaram 9. Os discípulos não foram. Ficaram lá embaixo. Mas o mesmo Deus que estava lá em cima, estava lá embaixo também. Se aquele discípulo que estava lá embaixo orasse ao Senhor, eleve meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o socorro também viria. Talvez hoje na sua vida espiritual, amado, você está se sentindo lá embaixo. Talvez na sua vida espiritual, você está pior do que aqueles 3 discípulos. Subiu ao monte, cansado, o caminho estreito. Talvez você está se sentindo lá embaixo. O mesmo cuidado, amado, Ele tem com os discípulos que estavam lá em cima, Ele tinha também com os discípulos que estavam lá embaixo. Independente qual o trajeto que você esteja passando, independente qual as lutas que você esteja passando, Ele te chamou, Ele está junto com você, caminhando com você, porque Ele quer te levar ao monte da transfiguração. Ele tem algo para nos mostrar, amado. Ele tem algo para nos revelar. Aquela multidão que estava lá embaixo, amado, a Bíblia vai dizer que lá embaixo ficou uma grande multidão. Aquela multidão, amado, necessita também dele. Mas Ele vai usar a mim e a você para levar a glória, a transfiguração lá embaixo. E tem muitas pessoas precisando, necessitando e nem sabe que precisa. Quando eu estava no mundo, amado, eu nem sabia o que estava faltando na minha vida. Eu procurava outros recursos, outros meios. Eu não sabia, amado. E está assim de pessoas que não sabem o que falta, mas está faltando. Ontem eu entrei em uma loja. E aí tinha 2 vendedores. Aí eu perguntei o nome de um, André. O outro, Pedro. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Que benção! 2 discípulos de Jesus aí. E eles... Mas não importa, amado. Quem faz a obra é Ele. Ele se responsabiliza. E a Bíblia vai dizer, amado, que eles subiram ao alto monte e apareceram Moisés, Elias. E a Bíblia vai dizer que Ele se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Por que Pedro citou o tabernáculo? Talvez Pedro falou assim: não, reconheceu, é Moisés, então vamos fazer um tabernáculo. Mas Pedro foi interrompido pela voz do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro sugeriu essa ideia, surgiu uma voz do céu. O papai se manifestou lá no alto monte. Onde tem 2 ou 3 no meu nome, Ele está presente. E Ele se manifestou. E Ele disse, interrompendo Pedro: esse é o meu filho amado, que eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E aí eu fiquei pensando, Pedro deu uma sugestão. E no meio da sugestão, o Senhor vem com a palavra e não permite que Pedro continue, porque Pedro de maneira nenhuma, amado, poderia falar direto com o Senhor. Pedro ainda estava no caminho da restauração, no caminho da salvação. Pedro poderia falar com o Filho, Jesus Cristo. Ele é, amado, aquele que a ponte que nos leva ao Pai. De maneira nenhuma eu poderia falar com Deus.
mas Jesus estava ali. E a Bíblia vai dizer, amado, que Deus falou assim: esse é meu filho amado, a ele escutai. Eu vi um pregador americano dizer algo e me chamou a atenção. Umas pessoas chegaram para ele do ministério dele, ministério grande, e falaram assim: pastor, se eu fosse começar o seu ministério tudo de novo, o senhor mudaria alguma coisa? Ele falou assim: mudaria. O quê? Eu deixaria menos de orar. Como assim, pastor? Deixar menos de orar? Não é que ele ia deixar de orar. Ele falou assim: eu ia tirar um tempo da minha oração e ia investir mais na palavra de Deus. E ele continuou dizendo: porque se eu tivesse invertido mais na palavra de Deus, eu não teria falado tanta bobeira. Faltou conhecimento de Pedro. E muitas das vezes, amado, falta conhecimento de Deus na nossa vida. Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos, amado, buscar esse conhecimento do Senhor. Não era tempo de fazer tenda. E a Bíblia vai dizer, amado, que tem outra tradução, não nessa. Esse relato se encontra também no livro de Lucas, livro de Marcos. E a Bíblia vai dizer que eles caíram de bruço, caíram de frente. Os três caíram de frente. O interessante, amado, naquele monte estava o Pai se manifestou naquele lugar. O Filho estava naquele lugar. Estava o Pai, o Filho, e a Bíblia diz que tinha uma nuvem de glória sobre a cabeça deles. Naquele monte tinha um Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como pode aqueles homens caírem? Talvez hoje, amado, nesses dias, você tem caído, não caído no pecado, e você tem andado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem vindo ao culto, tem vindo à célula, tem tido tão constante, mas pode ser que você caiu, você desanimou, você está desacreditando, você não acredita mais que Ele pode te ajudar, que Ele pode te curar, que Ele pode abrir uma porta. Algo tremendo e maravilhoso, amado. No 6, aliás no 7, e aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus poderia sair daquele lugar e ir embora e deixar eles caídos? Poderia, porque os pecados fazem separação entre Deus e os homens. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles caíram, Jesus aproxima, amado. Jesus aproxima dos três e diz: levanta-te. E hoje o Senhor está fazendo na nossa vida, amado, para quem crê. Levanta-te. Se você caiu, amado, se derrubaram você, levanta-te, volta a crer, volta a acreditar. Volta a meditar na palavra, volta a buscar Ele em espírito e em verdade. E todas as vezes que buscamos Ele, encontramos. É difícil subir um monte? É difícil subir um alto monte? Sim. Mas todas as vezes, amado, que você se esforça, sem merecermos, a recompensa de Deus vem. Porque aqueles discípulos contemplou a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou na vida daquelas pessoas, na vida daqueles irmãos. E nós precisamos, amado, falar: Senhor, eu preciso que a Tua glória se manifesta na minha vida, na minha casa, na minha família. Amado, segunda-feira nós tivemos uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu cheguei na célula, tinha 4 homens, tem uma célula dos irmãos. E a princípio iríamos falar sobre a palavra de domingo. E aí, de repente, eu deixei a Bíblia aberta em cima da mesa e eu saí um pouquinho. Quando eu saí um pouquinho, o Senhor falou comigo: fala de família. E aí eu voltei e eu falei: irmãos, não vamos tratar do assunto de domingo. Deus mandou falar de família. Quando eu falei falar de família, amado, teve um irmão que colocou as 2 mãos na cabeça. Eu sabia, pai, que o Senhor ia falar comigo. O irmão Gustavo conhece. E aí ele tem uma filha, amado, que ele está orando demais
para ela tudo o que ele quer é que ela venha a conhecer esse amor de Deus. Ele pede oração lá na igreja, ele estava 22 anos afastado, irmã Ivanilda. E aí ele voltou para o Senhor, e ele quer que toda a casa dele serve ao Senhor. E ele tem orado por essa filha. Essa filha, vocês vão entender, é só Jesus. Entenderam, né? E aí, amado, a filha dele foi fazer um concurso lá em Caçapava, e inclusive eu passei lá na hora, 11h30 da noite, estava lotado de gente já. E aí quando foi de manhã, por volta das 7 horas da manhã, ela passou a noite inteira na fila. Ela ligou para o pai: pai, você pode trazer um lanche para mim que eu estou com fome? Ele falou: filha, eu não posso não. E poderia. Logo em seguida, ele liga para ela, falou: filha, eu vou dar um jeito, eu vou aí sim. Não, pai, não precisa, tem uma pessoa aqui que me arrumou um dinheiro e eu comprei o lanche. E quando ele estava na célula ali, Deus falou comigo: fala de família. Ele falou: Senhor, é para mim. E aí Deus colocou aquela palavra no meu coração de Timóteo. Se nós não aplicarmos na nossa família, se nós não cuidar dos teus, se nós não cuidar da nossa casa, nós estamos negando a fé, e é pior do que o incrédulo. Mas nós precisamos, amado, como servo de Deus, e você pode fazer isso, atrair a glória dele para a nossa casa, para a nossa família. Você pode fazer isso, amado. Pastor, mas eu sou fraco, estou começando agora. Não tem nada, ele te chamou, ele anda contigo, e ele te levanta. Ele levantou aqueles homens. Aleluias. Quando Deus se manifesta na nossa vida, amado, ele se manifesta por completo. Não pensa que ele parou não, amado, que ele está agindo, ele está trabalhando. Eu acho interessante, amado, Deus tinha uma promessa sobre o povo de Israel. Moisés morreu, Miriam morreu, Arão morreu, mas a promessa não morreu. E a Bíblia vai dizer que Deus falou para Josué: vocês vão conquistar Jericó, pois eu velo pela minha palavra. E a Bíblia diz que os irmãos se uniram, amado, eles estavam unânimes para conseguir, para conquistar, e Deus agindo. E a Bíblia vai dizer, amado, que eles rodando ali aquela cidade de Jericó, dando 7 voltas em apenas um dia, em silêncio. Não era em silêncio, amado, era em espírito. O cristão tem que andar em espírito. E aquele povo, seus inimigos, sem entender nada, e eles rodando, amado, em espírito. E ali tinha um muro, amado, de 9 metros de altura, 6 metros de largura, ou seja, tinha uma dificuldade muito grande, mas porque para Deus nada é impossível. E o cuidado de Deus é tão grande, amado, Deus poderia fazer aqueles muros cair, do lado direito, do lado esquerdo, poderia, Ele é Deus, Ele faz, Ele age, poderia, só, amado, se aquele muro cai de lado, ia surgir as pedras. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me, Senhor, por águas tranquilas. Se tem pedra no seu caminho, amado, enfermidade, levante, expulsa, profetiza sobre a sua vida, águas tranquilas. Aqueles discípulos, amado, subiu aquele alto monte, mas subiu em águas tranquilas. Aqueles discípulos, amado, desceu daquele monte em águas tranquilas, porque ele estava próximo, ele estava perto, ele estava ali. Glória a Deus. Deus tem sido tão fiel, amado. E Deus, amado, da mesma maneira que Ele se interessa em trabalhar na nossa vida, na minha e na sua vida, são os da nossa casa. Deus me direcionou do nada para falar de casa, falar de família. E a nossa família, amado, precisa ser invertida. Levar um lanchinho, filha, você quer um lanche? Eu vou te levar. Às vezes, amado, não é pregação, às vezes é em espírito. É em espírito, é de boca fechada, mas é com as atitudes. Jesus estava como um cordeiro mudo, levando a cruz. Mas enquanto ele estava levando a cruz como um cordeiro mudo, ele estava agindo. Ele estava salvando Simão o Cirineu. Ele estava salvando aquele povo ao redor. Aleluias.
Em todo tempo Ele trabalha, amado. Não importa se você está descendo o monte, está atravessando o vale, está atravessando dificuldade, Ele trabalha da mesma maneira. Não pensa que Deus parou de agir da sua vida. Não pensa que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez sobre a sua vida. Ele é fiel, amado. Aleluias. E nessa noite, amado, não tenhais medo. Se levanta em Cristo. Aleluias. Levanta-te. E a glória dele vai se manifestar sobre a sua vida. Lembrando que todo esforço, amado, que você faz. Abraão pegou o seu filho. E depois de 3 dias, no 4º dia, ele enxergou o monte. Ele conseguiu chegar lá, amado, com muita dificuldade. Um alto monte. Lutas, cansaço. Mas quando ele chegou para oferecer o seu holocausto, ele recebeu e ele já estava lá. E ali o Deus da provisão se manifestou. Ele quer se manifestar na sua vida. Mesmo você sendo humilde, mesmo você sendo pequeno, Ele deseja se manifestar na sua vida. Aleluia. Os olhos do Senhor procuram, amado, os adoradores, aqueles que oram, aqueles que buscam, sem buscar recompensa nenhuma, aqueles que buscam por amor. O ato de Jesus ter pegado João, Pedro e Tiago pela mão e ter levantado, foi um ato de amor. Foi um ato de bondade. Mas o verdadeiro ato de amor, de bondade, para com aqueles discípulos, não foi só levanta. Foi morrendo na cruz por aqueles homens. Morrendo, se entregando como um cordeiro mudo por aqueles homens. E o Senhor tem feito isso na nossa vida, amado. Tem um hino que fala assim: valoriza o que você tem. E a gente esquece que nós temos coisa grande e começa a pedir coisas pequenas. E muitas das vezes as coisas pequenas do mundo vai sufocar coisa grande. Não deixe as coisas pequenas te tirar de algo grande e misterioso que vai se manifestar na minha e na sua vida. Mesmo, amado, tenha convicção disso. Não deixe o diabo te acusar. Mesmo na presença do Pai. Ali estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Estava ali o Moisés, Elias. Mesmo na presença do Pai, muitas das vezes nós estamos feridos. Tem dia que nós vamos adorar o Senhor, estamos feridos muitas das vezes com as circunstâncias que o mundo oferece. Com as lutas que nós temos, que Jesus disse: muitas são as aflições do justo, mas de todas eu os livrarei. O cristão só não pode tomar atitude, amado, como a mulher de Ló. Não olha para trás. O que Deus tem com você é para frente. Prossiga, caminha, lute com Deus como Jacó. Declara a tua bênção. Quando você não puder fazer nada, profetiza. Entra no particular com Ele. Profetiza. Declara que quem está com você é maior do que aquilo que quem vem contra você. A vitória, amado, faz assim com as tuas mãos. A vitória às vezes está aí nas tuas mãos. O ponto de partida para mudança, para milagre, é de você. A mulher do fluxo de sangue, amado, se ela esperasse, ela ia morrer. Mas um dia ela entendeu que ela era o ponto de partida e ela tomou uma atitude na sua vida. Teve um dia, amado, que eu entendi, lá em 2007, aqui no Heliópolis, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, sair daquele mundo e procurar algo novo de Deus. Sabe o que ele me revelou, que eu descobri? Que ele já estava de braços abertos há muito tempo para mim. Aleluias. E algo que marcou aqueles homens, algo que marcou a vida de Pedro, mesmo sem ter recebido muito ali, caíram, queria fazer um tabernáculo, uma tenda, mas eles receberam. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro,
certa feita, ele falou assim para Jesus: para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, eu não vou sair da tua presença. As propostas vai vir, amado, vai vir. O salmista Davi, no Salmo 51, 11. Eu entendo, amado, que tinha alguma proposta do inimigo contra ele, alguma luta, alguma perseguição. E ele faz uma oração de desespero ali para Deus. Senhor, não me lance fora da tua presença. E não retira o teu Santo Espírito dentro de mim, Senhor. Enquanto Ele estiver aqui, o Senhor estiver aqui, Senhor, os meus inimigos vão bater em retirada. Não aceita as propostas do inimigo, amado. Há uns 15 dias atrás, até engraçado, contei para Evelyn depois. Eu fui a um mercado. E chegando lá na fila do pão, tinha uma moça atendendo. E aí de repente chegou um rapazinho e falou o nome daquela moça. Aí eu ouvi, né? E aí falei: ô moça, falei o nome dela. Tem pãozinho fresco? E ela: opa, tem. Eu percebi que o clima ficou meio esquisito. Tem um pãozinho aqui. Colocou o pãozinho. Opa, obrigado, Deus abençoe. A hora que eu virei as costas, ela: ei moço, você já sabe o meu nome. Eu preciso saber o seu. Eu falei: amada, o pessoal lá me conhece como Gil, de transporte. É Gil. Mas eu congrego ali na igreja, no Vilarejo das Flores, sou pastor ali. Você está convidada a ir lá ouvir uma palavra também. Quando a proposta vinha, amado, do mundo, mostra que você tem Jesus. Mostra que você conheceu a glória dele. Que a glória já se manifestou sobre a sua vida. O que marcou Isaías, amado, eu acredito, se alguém perguntasse para Isaías: Isaías, conta uma experiência. Isaías 61, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Aleluia. E os anjos em volta daquele altar, dizendo: santo, santo. A presença dele nos marca, amado. A presença dele nos traz marca. E você tem essa marca de Deus. Não deixe o diabo apagar, amado. Já está sobre a sua vida. Se alguém, amado, depois de anos, Pedro pregando, Tiago, João, se alguém perguntasse para eles: olha, conta algo, uma experiência, eu acredito que eles iam contar: olha, eu contemplei a glória do Senhor. E todos aqueles, amado, que já contemplou a glória do Senhor, não pode recuar, não pode retroceder, não pode abaixar a sua cabeça. Você não pode se inferiorizar, dizendo: eu sei que o inimigo é sujo. Muitas vezes o diabo acusa, muitas vezes o diabo diz que nós não temos jeito, que a situação já não vai dar mais certo, que o casamento não vai fluir, mas ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Declara que você tem a presença dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eles desceram daquele monte, amado. Desceram daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu daquele lugar, teve um homem que procurou Jesus. Jesus, olha, eu procurei os teus discípulos para ajudar o meu filho, que ele se joga na água, no fogo, e eles não puderam fazer nada, Jesus. E aí Jesus disse: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? E eu entendo, amado, que nós precisamos ouvir a voz dele. Porque aqueles discípulos não subiu num alto monte. Não sei, talvez eles não foram convidados, talvez eles não quiseram ir. Mas enfim, eles não foram àquele alto monte. Ele estava lá embaixo. Eles não se esforçaram, não se dedicaram. E o inimigo, amado, ele vai vir mesmo. Vale a pena subir um alto monte. Vale a pena se esforçar, amado. No começo da minha conversão, eu achei que conhecendo Cristo, aleluia, Senhor, preciso de um emprego, que alguém possa ligar para mim, Senhor, que alguém venha ao meu encontro, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Eu aprendi, amado, nós devemos nos esforçar. Se você está trabalhando, dá o teu melhor. Trabalha,
dá um bom testemunho, mostra o Kadosh, a glória, mostra, a Kadosh é santo, mostra que ele é santo, faz o diferencial. Eu aprendi que nós devemos nos esforçar em todas as áreas, como o esposo precisa se esforçar. E o esposo casou, amado, vamos chegar com o esposo primeiro. O esposo casou para algo, só para uma coisa, só para uma. Ele casou para fazer a sua esposa feliz. Ah, mas pastor, você não conhece. Tá bom, vai fazendo ela feliz. E é assim que Deus vai trabalhar. Uma hora ela vai entender e vice-versa. O esposo casou, a esposa casou para fazer o seu cônjuge feliz. Não importa o que ele tem recebido. Investimento. Os nossos filhos, amado, eles precisam saber que só o Senhor é Deus. Quando Deus se manifestou lá no alto monte, e Ele disse, esse é meu filho amado, a Ele escutai. Ou seja, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que Elias, Ele é maior do que os discípulos, Ele é o Senhor da glória. Não julga que a tua causa está perdida, amado. O Senhor não te chamou para você ficar no alto monte, lá no meio do monte parado, estagnado. Não, Ele não te chamou para isso. Ele te chamou, amado, para te levar além daquilo que você pode. Talvez as suas forças acabaram, mas Ele te chamou para ir além. Ele anda com você. Ele está conosco. Não desanima. Jesus diz para os seus discípulos, não tenha medo. Não tenha medo. Seja corajoso. Como Gideão, depois que ele foi encorajado. Seja corajoso. Mas os meus inimigos são muitos. Gideão, seja corajoso. Dedica-se, mano. Dedica ao Senhor. Busca ao Senhor. A glória dele vai se manifestando. Depois dessa palavra que nós pregamos lá no EDD, e a qual, como eu estava falando, os irmãos choravam, e eu chorei muito também. Inclusive domingo no culto, amado, eu estava lá atrás, comecei a chorar, falei, Jesus, eu vou trazer escândalo aqui. É Deus trabalhando. Quando nós andamos com Ele, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas quando nós andamos com Ele, a cada passo, Ele vai restaurando. E foi isso que Jesus fez na vida do discípulo, renovo. Ele pegou seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que seus discípulos, como eu falei, caíram. Ainda que uma árvore seja cortada, e as suas raízes sejam lançadas, seja ressequida, todavia, voltará, brotará. Às vezes, amado, nós precisamos cair por dentro, para que nós possamos nos levantar, e levantar mais fortes, determinados, saber que, aleluia, que Ele não desiste. Lá em Jeremias 42, eu fiquei maravilhado com esse amor desse Deus. Jeremias 18, Deus chama o profeta Jeremias, e Deus fala para o profeta, desce lá a casa do oleiro, e você vai olhar lá, como que eu trabalho nesse povo. Jeremias desceu a olhar, deu uma espiadinha assim, como o pastor fala, né? Espiei. E o oleiro estava assim, no vaso. Trabalhando no vaso. E algo que eu não tinha pensado nisso, amado, o oleiro estava modelando o vaso com as suas mãos. Assim é Deus na nossa vida, amado. Ele modela com todo carinho. Com as suas mãos. Lembra? Quando nós éramos crianças, nosso pai, nossa mãe. O Senhor, na nossa vida, Ele não machuca, Ele não quebra. Mas o capítulo 19, amado, Deus fala para o profeta de novo, ô Jeremias, chama esse povo aí, você vai pegar um vaso, e você vai chegar no meio deles, e você vai quebrar esse vaso, porque esse povo é ruim, esse povo é pecador, não se arrepende. Há uma diferença. Deus não estava falando que queria quebrar, não, amado, quem quebra os pecados, os próprios pecados ia quebrar aquele povo. Só que no 42, amado, que Deus é esse que você serve, amado?
No 42, Deus chama Jeremias de novo. Jeremias, vem cá. Fala para esse povo, Jeremias, que eu estou arrependido de tudo aquilo que eu falei para eles. Deus está virado? Sim. Com razão? Sim. Quem deveria arrepender, amado, não era Deus, era o povo. E Deus, lá no 42, Jeremias, está escrito assim, amado, eu estou arrependido, Jeremias. Que eu falei que ia fazer tudo isso com esse povo, eu me arrependi, Jeremias, porque eu amo tanto esse povo, Jeremias. E a minha intenção não é quebrar, a minha intenção é reconstruir. Deus não quer quebrar ninguém, amado. Deus quer te reconstruir, te fazer um vaso novo para a glória e louvor do nome dEle. Aleluias. Levamos umas massinhas para cada um modelar um vaso. E aí eu percebi que nas massinhas fica a sua digital no barro perfeitamente. Ele te conhece, amado. As suas digitais. Ele sabe, amado, se a tua noite está longa, se você não tem dormido direito. Ele sabe, amado, se você está chorando, se você está fraco, se você está fraca. Ele sabe e Ele quer te ajudar. A proposta dele é esse: te ajudar, te salvar, te libertar e te levar para a transfiguração. E ir para o monte da transfiguração é ser transfigurado a cada dia. A cada dia. Bendito é o nome do Senhor. Deus é tão bom na nossa vida, amado. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Eu quero agradecer imensamente, de coração, essa rica oportunidade de falar.